A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 48. Diz assim: eu sou o pão da vida. Esse pequeno verso aqui fala muito. Jesus é o pão da vida. Jesus é o doador da vida. Ele é o pão da vida. Assim como a gente precisa de pão para ter vida, nós precisamos desse pão vivo que desceu do céu e dá vida a todos nós. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Portanto, Jesus é o doador da vida no Evangelho de João. Ele é o pão da vida. João, capítulo 4, versículo de número 14. João 4, 14, lemos assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Portanto, Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. João, capítulo 8, verso de número 12. Falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz da vida. Portanto, Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a luz da vida. João, capítulo 6, verso de número 68. Lemos assim: respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus é a palavra da vida. Então, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a luz da vida, ele é a palavra da vida. João, capítulo de número 10, versículo de número 11. Lemos assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o pastor da vida. Ele que nos dá a sua vida por nós, suas ovelhas. João, capítulo 7, versículo de número 38. Lemos assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus é os rios da vida. Os rios da vida que correm do nosso interior com o Espírito Santo que vem sobre nós. João, capítulo 15, verso de número 5. O Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira da vida. Não só é a videira da vida, Jesus é o doador da vida. Olha João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus é o doador da vida. João, capítulo 10, versículo de número 9, lemos: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Portanto, Jesus é a porta da vida. Que maravilha! Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a luz da vida. Jesus é a palavra da vida. Jesus é o pastor da vida, aquele pastor que nós vamos ter por toda a nossa vida. Jesus é os rios da vida. Jesus é a videira da vida. Ele é a videira verdadeira
e nós somos os ramos nessa videira que nos dá vida e faz com que demos fruto. Jesus é o doador da vida. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus é a porta da vida. Entremos por essa porta. Quem entrar por ele se salvará, e entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta da vida. João, capítulo 14, versículo de número 6, lemos assim: disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Portanto, aqui vemos que Jesus não só é a porta da vida, mas Jesus também é o caminho da vida. Entre por essa porta, caminhe por esse caminho, porque Jesus é a porta da vida, Jesus é o caminho da vida e a verdade da vida. Jesus é a verdade da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus é o caminho da vida, Jesus é a verdade plena, a verdade absoluta, a verdade da vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a luz da vida. Jesus é a palavra da vida. Jesus é o pastor da vida. Jesus é os rios da vida. Jesus é a videira da vida. Jesus é o doador da vida. Jesus é a porta da vida. Jesus é o caminho da vida e Jesus é a verdade da vida. E para terminar, Jesus é a ressurreição da vida. João, capítulo de número 5, versículo de número 29. Olha que verso maravilhoso e profundo encontramos aqui em João 5, verso 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. A ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Haverá duas ressurreições. A ressurreição da vida para o justo, para aqueles que fizeram o bem. O melhor bem é aceitar a Cristo. E a ressurreição da condenação para os que fizerem o mal. Jesus, o doador da vida no Evangelho de João. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a luz da vida, a palavra da vida, o pastor da vida, os rios da vida, a videira da vida, o doador da vida, a porta da vida, o caminho da vida, a verdade da vida, a ressurreição da vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.